Então agora já tá. Vou colocar aqui o reloginho para não me perder aqui no tempo. A gente já vai fazer uns 6 minutinhos e acho que depois as pessoas vão entrando. Se calhar é melhor, né? Para a gente não atrasar para quem está aqui. Então, uma boa tarde a todos e a todas, né, que estão presentes. Para quem já me conhece, um oi. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Rafaela Matavelli. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psicoterapia positiva. E este tema, assim, de psicoterapia positiva, eu vou estar mostrando, assim, para vocês como é que a gente pode estar trabalhando no nosso consultório, a nível clínico, alguns aspectos relacionados com a psicologia positiva e o porquê que essa psicoterapia positiva, ela pode ser uma ferramenta rica para nós, profissionais da psicologia. Antes de mais, gostaria, assim, de saber quem está presente, quem é psicólogo, quem é estudante de psicologia, quem já tem participado de alguns grupos que eu tenho feito. Ninguém? Todo mundo quietinho? Ninguém quer falar? Alô? Acho que a Samantha é minha aluna, né, Samantha? Tá no grupinho? Deixa eu ver se estão colocando aqui. No chat. O Igor tá no trabalho, não pode falar agora. Era a Samantha, ok. Viviane, é a sua primeira vez que você vem nos grupos? Você e a Gisele? São psicólogas? Oi, eu já estou fazendo parte, acho que desde o começo do grupo. Não sou psicóloga, minha formação é em comunicação social. E agora eu estou fazendo pós em psicologia positiva. Estudo junto com o Lerbal, o pessoal aqui da UFSC. Ótimo. Então você está aproveitando bastante o trabalho das meninas da Lapote. Já não consigo mais te ouvir. Muito, né? O trabalho é maravilhoso do Lapote. Trabalho maravilhoso. Elas são nossas parceiras aqui com essa parte toda organizacional. É mesmo interessantíssimo o trabalho que elas fazem lá com as variáveis da psicologia positiva, né? Dentro das organizações, o PsyCap realmente é excelente. Sim, sim. E a gente vê muito resultado bom. Absolutamente, acredito absolutamente. Viviane, você é psicóloga? É a primeira vez que vem? Deixa eu ver se ela está dizendo alguma coisa aqui na caixinha. Não sei, ela pode estar com problema de som. Mas pronto, gente. Então vamos assim dar início a esta parte dessa psicoterapia positiva. E antes de mais, assim, eu quero fazer assim, uma introdução breve, né, do que seria esta psicoterapia positiva. E a gente pode tá pensando que esse trabalho efetuado de psicoterapia positiva é um trabalho efetuado pelo Chris Peterson e pelo Martin Seligman, aonde eles vão estar utilizando todas as forças de caráter, né, de um ser humano, ou seja, eles vão estar se baseando, né, se embasando dentro do próprio manual de psicoterapia positiva, onde eles escreveram um handbook para estipular quais seriam as forças e as virtudes, e embasado nessa abordagem terapêutica que a psicoterapia positiva entra. Né? Então, a gente vai tentar utilizar e olhar a doença mental sobre um viés de saúde mental. Dentro do nosso consultório, é absolutamente isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar fazer uma abordagem diferenciada e num olhar para o paciente, onde a gente vai embasar todo o nosso processo terapêutico nas forças e nas virtudes desses pacientes.
aqui, né, para os autores, o que é que eles dizem, né? Eles dizem que dentro desse processo terapêutico, que essas forças pessoais, ou seja, esse embasamento nessas forças pessoais, elas é uma força única, né? Cada um tem a sua. Eu tenho as minhas principais, vocês que estão aqui têm as suas principais, e elas não são para atingir um fim específico, mas para haver uma valorização específica delas. Elas vão transformar a vida de pessoas que já são grandes prodígios, de grandes modelos e grande determinação, de uma forma ainda muito maior. E elas vão ser reconhecidas de uma forma universal, e vão contribuir para uma satisfação com a vida. E dentro desses parâmetros vão se surgir essas virtudes, né, que o Seligman chama de 6 virtudes agrupadas no nosso processo psicoterapêutico. É muito interessante a gente pensar que nesse processo psicoterapêutico, o que a gente vai visar não são simplesmente aqueles sintomas, não é simplesmente estar fazendo um parâmetro psicoterapêutico onde a gente diz o que é que esse paciente tem de errado, tendo como sintoma, como ponto forte dele. A gente vai tentar olhar para o sintoma, tenta entender como é que você pode ser funcional dentro desse seu sintoma e pegar todos esses seus recursos em detrimento dos riscos, todas essas suas fraquezas em detrimento dos seus valores. Então, é a fim de estar compreendendo essa complexidade inerente de cada ser humano que a gente vai transformar isso num processo equilibrado. Então, a psicoterapia positiva, ela nada mais é do que uma forma de você manter o equilíbrio entre uma pessoa. É você conseguir mostrar para o seu paciente, mostrar para as pessoas que você está trabalhando que ele não é aquela patologia, ou seja, ele é um momento, ele está com aquela depressão, por exemplo, colocando a depressão como um sintoma, ele tem aquele sintoma, mas ele não é aquele sintoma. Ele está disfuncional por aquele sintoma, mas ele pode se transformar funcional dentro desse sintoma, conseguindo ter uma vida melhor até esse processo. Por exemplo, imagine que seja uma depressão major, um processo onde ele tem mesmo que tomar uma medicação, porque é a nível cerebral, ou seja, é falta de hormona, né? E como é que ele pode ser funcional dentro desse processo? A psicoterapia positiva, ela vai funcionar como essa balança. A gente não vai estar olhando simplesmente para fazer com que as pessoas se sintam bem e não acolher a dor dela, mas nós acolhemos a dor dela, nós lembramos que esse paciente não é só dor e nós tentamos inverter esse viés para esse paciente, mostrando para ele que aquele é um momento específico da vida dele e que ele pode refazer todas essas crenças limitantes que ele tem sobre todo esse seu percurso e o que fez com que ele tivesse esse pensamento automático, modificar dentro dessa vertente desta doença. Então, nomeadamente, a psicoterapia positiva, ela é isso. Ela não vai pegar os sintomas, mas sim imaginar aquela sintomatologia dentro dos pontos fortes, os recursos dentro dos riscos e as fraquezas dentro desses grandes valores. Quando a gente vai falar sobre essas forças, né, que eu falei aqui atrás, pensando que essa psicoterapia positiva seria um teste, quase um DSM dentro da psicologia, no sentido de olhar os nossos traços de personalidade por os nossos traços de assinatura, que seriam essas forças e essas virtudes, a gente está falando desta casinha, né, dessas 6 virtudes principais, e dentro dessas 6 virtudes principais, nós teríamos 24 forças de caráter. Normalmente, as pessoas que já estão acompanhando esses grupos de estudo já fizeram o seu teste para conhecer as suas forças de caráter. Caso vocês que estejam aqui presentes não fizeram ainda o teste, eu vou deixar o link para vocês compreenderem dentro dessas 24 forças quais são os traços de personalidade, porque hoje a gente vai estar falando sobre a desregulação dela dentro do processo terapêutico. Quando eu trabalho com o paciente, eu vou aplicar esse teste. Depois de aplicar esse teste, eu vou entender os traços de personalidade forte desse meu paciente, vou tentar entender a desregulação desses pontos fortes desse meu paciente e, através dessa desregulação, que eu vou fazer alguma tática, né, alguma estratégia psicoterapêutica
para ter uma modificação nesse comportamento. Para quem não conhece, eu acho que eu coloquei aqui, esse link, que depois eu vou deixar ali no grupo. Sei que a Samantha já fez esse teste, o Igor também, porque eles são meus alunos. Não sei se você fez, Gisele, esse teste já. Sim, fiz sim. Já conhece as suas forças? Já. Já conhece? Já fez algum dos grupos entendendo a desregulação delas, ou seja, entendendo o que significa as últimas e o uso excessivo das primeiras? Não, isso não. Então depois, quando eu for dar outro grupo de estudo, eu vou fazer um específico para essa desregulação, para vocês conseguirem entender o que eles podem causar, né? Porque ali, quando a gente faz o teste, essas forças, elas sempre estão na vertente positiva, então a gente não consegue muito bem compreender como a desregulação dela pode causar alguma sintomatologia, fazendo com que a gente tenha, algumas vezes, alguma dor emocional. Excelente. Hoje eu vou passar aqui pensando já num paciente que tem essa desregulação dessas forças e virtudes. Então, dentro dessa perspectiva, né, dessas 24 forças de caráter, imagine que as últimas estejam desreguladas e a gente vai estar trabalhando nessas últimas, pensando que a sintomatologia, por exemplo, poderia ser a depressão. Quando a gente vai falar sobre regulação de força, eu acho que eu acredito que esse gráfico ele pode ser utilizado por todos nós em várias escolas, ou seja, independente de qual área da psicologia que vocês estão atuando, porque este gráfico ele vai falar sobre o nosso autoconceito, ou seja, como é que eu me vejo. Né? E da forma com que eu me vejo é a forma com que eu me expresso e a forma com que eu acho que mereço receber o tratamento do outro. Então, dentro dessa desregulação dessas forças, às vezes o paciente ele tem uma escassez emocional. E esse processo de escassez emocional, ele gera uma carência. Esta carência, ela vai gerar uma tolerância. Ou seja, você tolera o outro ou tolera a dor, não é assertivo para falar com o outro e cria um momento de vulnerabilidade. Esse seu momento de vulnerabilidade, ele te dá frustração. E essa frustração, você vai tá passando para o outro, né? Ou seja, na sua resposta, culpa ou então tolerância. Todas as vezes que você se encontra dentro de um espectro de vulnerabilidade, ou você vai se sentir culpa, ou você vai tolerar aquela situação. E essa vulnerabilidade, ela vai fazer com que você se sinta frustrado. Alguém aqui que trabalha na psicologia clínica já experienciou este gráfico com os seus pacientes? Dentro dessa escassez emocional, quando a gente fala em escassez emocional, é tudo que vem de trás, são aquelas pessoas que entendem o amor ou tudo que vem do outro como migalhinhas de amor dentro daquele processo de carência. Então, uma fantasia do desejo. E essa fantasia do desejo faz com que a gente tolere relações abusivas, relações tóxicas, e essas relações vão fazer com que a gente fique vulnerável e com que a gente sente culpa. Alguém aqui já entrou neste modelo dentro do seu processo clínico, trabalhando com alguém? Sim, não? Todo mundo quietinho aqui, ninguém... Hoje ninguém quer falar nada sobre esse gráfico. Independente dessa, mesmo que eu sei que alguns de vocês são estudantes, né? Mas esse é um gráfico, alguns de vocês são estudantes que eu conheço, esse é um gráfico que a gente pode utilizar muito no nosso consultório. Ao fazer o nosso paciente ver esse processo, a gente consegue tirar ele de um local de sofrimento, a gente consegue tirar ele de um local onde ele se sente vulnerável e essa vulnerabilidade vai causar uma frustração. Depois, dentro desse processo, né, da desregulação das forças,
maioritariamente porque é nessa desregulação e nesse sentimento gráfico que a gente vai desregular elas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre alguns transtornos principais. Dentro dessa desregulação das forças, a gente tem o transtorno depressivo maior, o obsessivo compulsivo, ansiedade de separação e só transtorno de ansiedade, né? Como se fosse simples. Algumas forças principais, quando elas estão em último, elas propiciam esse estado de depressão. Quando a gente pensa em vitalidade, por exemplo, quando você está com a sua vitalidade no seu gráfico de força de caráter no local 25, por exemplo, significa que você está passando por um momento de melancolia, você está passando por um momento onde você está sentindo essa depressão reativa ou até o transtorno de depressão maior. Lembrando que quando a gente fala de depressão reativa, a gente está falando de uma depressão que é por alguma coisa específica, ou um luto, ou uma perda, ou um término de relacionamento, ou mudança de emprego, algo mais que momentâneo que faz com que você sinta essa falta de vitalidade e essa depressão reativa, tá? É algo que se transforma, que muda, não faz parte de ti, diferente já do transtorno depressivo maior. Quando nós estamos dentro do nosso consultório, né, quando a gente vai estar falando sobre o sistema de psicoterapia positiva, né, então ele é mais clínico, mais voltado para o consultório de psicologia, e esse paciente, ele tá com esse transtorno depressivo maior, a gente vai falar sempre, né, seguindo o DSM, de humor deprimido, perda de interesse, mudança de apetite ou peso, agitação psicomotora ou não, tá? Às vezes ela não é observada, a fadiga, sentimento de culpa, a concentração prejudicada e ideação suicida. Não é preciso você ter todos esses sintomas, né? Onde o DSM diz que se eles são repetitivos, supostamente você está num processo de depressão maior, mas tendo algum deles de forma repetitiva, a gente já consegue imaginar que a pessoa está entrando naquele sofrimento. Depois a gente vai ter aqui os desafios clínicos, né, desses pacientes, os desafios clínicos neste consultório. E quando a gente chega, abre a nossa porta, né, digamos assim, e encontra um paciente que não demonstra nenhum interesse no processo psicoterápico, aonde ele está com uma falta muito grande de vitalidade ali, a gente vai entender que as forças dele, quando a gente aplica, né, o teste nele, a gente sabe que a vitalidade, o entusiasmo e a autorregulação são fatores que vão estar em último ali. Então, nós temos que estar propondo estratégias para aumentar essa autorregulação, para aumentar esse entusiasmo e para aumentar essa vitalidade. Eu acho que quem fez aqui o teste foi a Gisele, que fez o teste, apesar dela não ser psicóloga clínica. E depois eu tenho também meus alunos. Mas vai dando uma olhada, Gisele, nas suas forças, não precisa, se não se sentir à vontade, não precisa tá trazendo feedback, né, o retorno delas, mas para você estar entendendo o que é que seria essa desregulação, ou seja, nesses últimos pontos centrais. Então, quando a gente recebe este paciente dentro do nosso consultório, esse desafio desse paciente que demonstra pouco interesse é muito comum, né? Principalmente quando ele está sofrendo por um momento de depressão. Então, a primeira coisa seria essa acolhida, né? E depois está trabalhando essa desregulação dessas forças. Depois nós temos também aquele paciente que vai desistir facilmente de tudo, ou seja, ele tem uma dificuldade muito grande em iniciar, em terminar alguma coisa. Falando em desregulação de forças, nós temos uma força que muitas vezes ela é prejudicial se ela está lá no topo, ou seja, como entre o seu top 5, e se ela também tiver entre as últimas 25, que é a persistência.
Normalmente a gente pensa assim, mas a persistência é uma força tão bonita, né? Eu sou uma mulher persistente, eu não desisto com facilidade. Imagine que ela seja uma das suas principais forças. Ok, isso é ótimo, só que significa que você não desiste com facilidade nem do que te faz bem e nem do que te faz mal. Então você vai continuar com relações abusivas, você vai continuar com ciclos autodestrutivos, você vai continuar com aquele ciclo, né, onde você vai para a frustração, para a vulnerabilidade, para a culpa, para a tolerância, porque você está sempre persistindo que o outro pode ser melhor ou pode ficar melhor. Você não desiste com facilidade do outro. E quando esta persistência ela está em último lugar, ela também faz com que você vai estar sempre tendo essa dificuldade de terminar o que você inicia, tá? E você não conseguindo terminar o que você não inicia, você acaba não conseguindo ter o sentimento de autorrealização. Quando a gente está em consultório, nós utilizamos muito a sigla, né, do PERMA, que é utilizado pelo Seligman, né? Ou seja, a gente vai trabalhar as emoções positivas, a gente vai trabalhar os relacionamentos positivos, o engajamento, o significado e essa realização. Nesses pacientes com depressão maior, são pacientes que, quando a persistência está lá embaixo, eles também têm uma ligação direta e negativa com a realização. Por quê? Porque eles não conseguem terminar nada, então eles sentem que não tem propósito na vida deles e também sentem que eles não conseguiram findar nada, né? Inicia um curso e para, inicia um projeto e para, inicia um relacionamento e sabota, né? Inicia algo que faz sentido para ele, também sabota. Então, são pacientes que, quando te aparecem no seu consultório e você consegue ter essa perspectiva psicológica dessas forças dele, você consegue tentar ajudar ele a identificar todos esses fatores que vai diminuir esse interesse nessas atividades que eles não findam, por exemplo, para eles terem um mecanismo de autorregulação. E também você vai conseguir fazer com que você vai conseguir também estabelecer metas pequenininhas, de passinho de formiguinha para esses pacientes, para que passinho, passinho, eles consigam depois olhar para trás e ver que eles caminharam nesse percurso e tiveram realmente uma ressignificação desse seu processo de persistência. A perseverança também, estando aqui embaixo, entra como um desses mecanismos desreguladores, assim por dizer, dessas forças que são esses traços. Depois nós temos, assim, aquele paciente que se comporta impulsivamente, né, e que está sempre tendo alterações de humor. Dentro da psicoterapia positiva e também algumas técnicas de terceira geração, a gente vai trabalhar com os pacientes que são borderline, a gente vai trabalhar com pacientes que têm vários tipos de transtorno de humor. E quando a gente vai pensar em transtorno de humor, eu sempre gosto muito de fazer aquele desenho de tríade, né, para esse paciente, pensando, você está aqui, a mania está aqui, a depressão está aqui, né, dentro dessas alterações de humor. Então, você é 3, mas você não é só a mania, porque normalmente esses pacientes, eles confundem achando que ou ele é um ou ele é outro, e na realidade é um terceiro, né, ao estado de mania, ao estado de depressão e ao paciente em si, à pessoa em si. Então, ela tem que conhecer essa tríade dela para ela conseguir experimentar novos comportamentos e diminuir essas alterações de humor. Esses pacientes que apresentam esse tipo de relação são pacientes que têm, por exemplo, a inteligência emocional e pessoal como última força e a autorregulação, tá? Por quê, né, a inteligência pessoal e emocional? Essas pessoas que agem impulsivamente, elas têm uma dificuldade de prever o que o outro vai pensar, ou vai reagir, ou vai sentir. Porque eu faço impulsivamente. É como se eu, bumba, perguntasse alguma coisa aqui para ti, sem antes prever se isso seria ríspido, se isso seria educado, se isso seria narcísico da minha parte.
Então, esses mecanismos de impulsividade são também características das pessoas que têm essa autorregulação e essa inteligência social e emocional e social como uma das últimas características. Tudo bem até aqui? Acho que sim, né? Sim, um monte de joinha, sim. Depois nós temos também aqueles pacientes. Quando você está num processo de depressão muito grande, existe aqueles pacientes que são ressentidos pela vida, né? Que tem aquele sentimento que a vida deve alguma coisa para eles. E esse sentimento esse ressentimento, ou seja, que ele se vai criar, ele vai exacerbar como exagero, e muitas vezes através de ofensas, desculpas, principalmente em relação ao outro. E esta força, por exemplo, desse traço desses pacientes, são aqueles pacientes que têm o perdão e a compaixão como últimas forças. Daí você vai pensar assim, mas nossa, por que o perdão, né, lá embaixo? E é justamente isso, né? Este perdão lá embaixo, ele vai causar também aquele sentimento de hostilidade. Muitos pacientes que a gente recebe em consultório, que têm traços impulsivos, deprimidos e de hostilidades, eles sentem que o mundo lhes deve alguma coisa. Eles sentem que eles estão ali fazendo parte de algo, mas que o outro... como se ele fosse pérola principal de um jogo, né? Porque o sentimento de hostilidade, de sarcasmo sempre é muito grande. E são pessoas que têm, nomeadamente, esse perdão e essa compaixão como um dos últimos traços dentro desse viés dessa personalidade. Depois nós vamos ter também aquele estilo, né, daquele paciente que tem dificuldade em iniciar qualquer tipo de interações sociais. É claro que essas interações sociais, elas entram como a inteligência social, como última força, né? Se você não consegue ter essas interações sociais, se para ti é difícil ter esses mecanismos, ela vai entrar dentro dessas interações sociais. E quem é esse paciente em consultório, né? Como é que eu consigo ler aquele psicodiagnóstico, se é assim que a gente pode chamar, das forças e virtudes, ler alguém que tem essa inteligência social lá embaixo, que tem uma persistência lá embaixo, que tem uma coragem lá embaixo, como esse paciente de interações sociais. Esse paciente é aquele paciente que tem ansiedade, que tem transtorno do pânico, é aquele paciente que está querendo ficar em casa, é aquele paciente que prefere estar sozinho do que estar acompanhado, é aquele paciente que já não consegue mais se sentir à vontade na presença do outro, é aquele paciente que está tendo choros compulsório em vários momentos. Então, este paciente, você vai ter que trabalhar com ele mecanismos de ansiedade generalizada, mecanismos relacionados à síndrome do pânico, porque são pacientes que vai ter, dentro dessa dificuldade de interação, acarretado todos esses sintomas. Muitas vezes, quando a gente tem esse paciente, a gente tenta encorajar ele começar a participar de algumas de algumas reuniões familiares, algumas reuniões com os colegas de turma, para que ele consiga interagir mais com as pessoas com que ele se vê por perto, para que haja uma diminuição nesse sintoma. Depois nós temos aquele paciente competitivo. Dentro do mundo empresarial, quando a gente está fazendo, por exemplo, trabalhando com os mecanismos de PsyCap dentro das organizações, a gente vê muito esse perfil do competitivo, né? E essa pessoa que tem esse perfil competitivo, ela vai gastar sempre muita energia para tentar competir com os outros,
né? Para tentar não se sentir, por exemplo, fracassado, para tentar superar todo mundo. Alguém aqui que já fez esse teste, assim, quais seriam essa desregulação dessas forças que vocês arriscariam dizer que esse paciente competitivo tem? Alguém quer me ajudar, assim, aqui? Ninguém? Alguém que já fez o teste? Dentro dessas forças? É aquele... Eu vou ajudar, então, vocês aqui, que vocês são uma turminha pequenininha, todos tímidos. Este paciente que ele apresenta algumas características de competitividade, onde ele gasta muito tempo e energia para tentar estar fazendo qualquer tipo de trabalho, para tentar superar todo mundo, ele é um paciente que tem a humildade lá embaixo, ele é um paciente que tem as perspectivas, o trabalho em equipe lá embaixo. São pacientes que não conseguem estar trabalhando sozinho, têm humildade, trabalham em equipe, esses processos relacionados à cidadania, todos como última força, tá? Quando você está trabalhando, imagine, né, a Gisele, que está na área das organizações, for apresentar, que queira estar fazendo esse teste para estar escolhendo, por exemplo, um perfil dentro da organização, quando você tem alguém que dentro do VIA apresenta trabalho em equipe, humildade, cidadania lá embaixo, é alguma pessoa muito competitiva, que vai sempre estar... ok, é legal, tá dando o seu melhor, mas que não sabe trabalhar com o outro, ou seja, tá pensando só nele, em mecanismos narcísicos dele, em energia narcísica dele. Então, se for para um chefe, um gestor, para um cargo de gestor, essa pessoa não vai se enquadrar muito bem ali, porque ela não vai ter perfil para estar trabalhando naquele local. Se é um paciente seu em consultório, você consegue encontrar mecanismos para ele estar falando, por exemplo, sobre diário de gratidão, para ele estar pensando nesses mecanismos relacionados à gratidão, para estar modificando o foco dele de pensamento e ressignificando a forma dele olhar para o outro e para ele mesmo nesse gasto de energia. Você pode, por exemplo, estar induzindo esse paciente a fazer alguns exercícios de mindfulness, onde ele consegue parar e se concentrar nesse aqui e agora, para estar ficando também menos competitivo e tentar compreender o porquê que ele quer essa competição. Depois tem aqueles pacientes também que gostam de chamar atenção, exagerar nas suas avaliações, nas suas qualidades, né? De uma forma geral, a gente iria chamar esse paciente de narcísico, né? São aqueles pacientes que gostam de estar sempre chamando atenção, são aquelas pessoas que gostam de ser o centro da atenção em qualquer situação. E esse paciente, ele vai ter a bravura dele lá em cima, por exemplo, é um paciente que tem a sua força de bravura lá em cima, e ele vai ter a sua modéstia ali embaixo, e esses processos relacionados também à perspectiva. Essa personalidade, né, desse paciente que quer chamar atenção em todas as suas qualidades, são aqueles pacientes que têm dificuldade em ouvir o outro, né? Então, a gente pode estar tentando fazer alguns exercícios relacionados a ouvir a família, a ouvir os amigos, a ter práticas, né, sem querer ser sempre o foco em algum dado momento. Depois nós temos o paciente, né, que desiste dos outros e não demonstra sensibilidade ou interesse por aqueles que são tidos diferente dele, né? Esses pacientes apresentam a justiça, a força da justiça lá embaixo, e a força daquele sentimento de quase imparcialidade lá embaixo também.
São aqueles pacientes que não têm mecanismos relacionados ao que a gente chama de integridade dentro do nosso estereótipo das forças e virtudes. Então, ele não tem essa sensibilidade interpessoal, ele não tem esse sentimento do que será certo, justo, não justo. É aquele paciente que acaba tendo uma falta de empatia perante os outros, se é que a gente pode utilizar a palavra empatia nesse sentido. E quando a gente tem esse paciente no consultório, a gente vai tentar dar técnicas para eles relacionadas justamente a ser mais empático dentro desses processos da psicologia. Depois nós vamos ter alguns exercícios e algumas fases onde a gente pode montar um plano de terapia breve para quem aqui estiver assistindo for terapeuta ou aluno de psicologia, pode estar pensando nesses exercícios como quadros, né, de acolhimento. Então, a gente está pensando assim, em algumas sessões. O próprio Seligman e o professor Peterson, como vários outros estudiosos dentro da psicologia positiva, né, a Soia, eles falam que o interessante é a gente ter um número de 22 a 24 sessões onde a gente possa estar trabalhando esses mecanismos da psicologia positiva. Então, a gente pensando num paciente que está com depressão maior, a gente pensa em um paciente que tem ideação suicida, que tem um relacionamento conjugal, às vezes, tumultuado, digamos assim, ele não tem um relacionamento tão significativo com as pessoas, o elo de ligação com o outro também foi quebrado, ele acaba por ter emoções negativas muito mais fortes e muito comportamento de vitimização, tá? Essas são as características de uma pessoa que sofre de transtornos de depressão. E quando a gente está falando sobre esse processo de procedimentos, de como é que funciona dentro da terapia, a gente vai falar em estar fazendo uma anamnese, em estar fazendo uma entrevista aberta sobre vários tipos de procedimento, aonde a gente vai estar utilizando essas técnicas da psicologia positiva, porque nessas primeiras 3 sessões, são sessões de acolhimento, né? Não são sessões para a gente estar aplicando testes psicométricos, são sessões onde a gente vai discutir, onde a gente vai fazer uma aliança terapêutica, onde a gente vai entender e vai acolher o outro, né? Vamos acolher a dor do outro, vamos acolher o sentimento do outro. E depois da gente já estar com essa aliança terapêutica efetuada, né, com o outro, que a gente vai aplicar, né, esse inventário, que é o inventário das forças e virtudes que a gente está falando até agora. E depois a gente vai trabalhar, né, outras sessões onde a gente vai fazer o questionamento socrático, a apresentação dessa desregulação, dessas forças. Necessariamente com a depressão a gente está falando sobre vitalidade, esperança, espiritualidade, gratidão e autocontrole. São forças que quando elas estão ali embaixo, elas causam esse sentimento de depressão reativa, de melancolia ou de depressão. Depois a gente vai estar falando sobre esses relacionamentos, onde a gente vai estar tentando vincular esse paciente a algo, ou seja, quando alguém tenta o suicídio, ou tem ideação suicida e parte para esse processo de ação, é porque ela quebrou os vínculos dela, né? Porque naquele momento, não só ela quer acabar com aquela dor, mas ela já não se sente vinculada a nada. Então, a gente vai trabalhar na terapia essa expressão desses sentimentos ligados ao vínculo, né? E todas essas práticas relacionadas a esses vínculos pessoais, laborais e sociais que ela tem. Depois a gente vai tentar observar nas outras sessões, por exemplo, dentro desse relacionamento conjugal, esses pontos fortes familiares. Depois a gente volta, né, para ressignificando e dando significado a esse relacionamento, novamente com reforço das relações positivas e esse questionamento socrático sobre essas relações positivas. Quando essa pessoa apresenta ainda emoções negativas, a gente vai falar sobre essa psicoeducação e vai tentar fazer uma análise funcional de todos esses processos dentro da terapia positiva. Depois, nós temos um comportamento que é muito comum,
que é um comportamento de vitimização. E a gente tenta cortar esse processo de vitimização dentro dos nossos pacientes. Aqui são algumas fases que eu vou depois deixar aqui para vocês, que é como a gente pode também estar trabalhando, né, dentro dessas sessões. E essas fases, elas são fases onde o Seligman, ele diz que algumas técnicas, por exemplo, de início, meio e fim, né, eu analiso a minha vida agora, né, eu tenho 50 anos, nesses meus 50 anos eu sou casada, tive 2 filhos e tenho um emprego dos sonhos. Então, o que aconteceu nesse início, né, dessa minha vida, no meio desta minha vida e até a data de agora? Ou seja, qual foi o crescimento que eu fiz? Né, parar de se instagramear, né, de se olhar pelo outro e olhar dentro da tua própria evolução. Né, olhar, ao invés de eu tentar me pôr no espelho, né, do outro, fazendo aquele reflexo, eu olhar para mim mesma e ver o meu processo de evolução. Qual foi o meu processo? Qual foi os meus passos? E dentro desses passos, eu posso estar fazendo o diário da gratidão dentro dessa apreciação positiva de mim mesma. Depois há uma forma dessa compilação, ou seja, do meu perfil, através de um autorrelato, que a gente vai trabalhar essas forças de caráter, ou seja, essas forças de assinatura, dizendo, olha, você é uma pessoa que tem amor-aprendizado, você é uma pessoa que tem amor em primeiro plano, você é uma pessoa que tem gratidão, você é uma pessoa que tem integridade. Então, como é que essas forças podem te ajudar no dia a dia para você superar esse momento de depressão em detrimento dessas últimas e dessa desregulação que você está tendo com essas outras? Como técnica, a gente tem ainda as técnicas do coping proativo, que são mecanismos de enfrentamento. Dentro dessa estratégia de coping proativo, a gente vai usar 4 estratégias para tentar estar resolvendo alguns conflitos e alguns dilemas diferentes. E você vai dando para esse paciente estas técnicas para ele entender quais são essas práticas ligadas à sabedoria. Depois você tem ainda a técnica, que é um olhar melhor sobre mim mesma. Essas técnicas, gente, vocês podem estar fazendo, tá? Anotem elas e façam com vocês próprios, assim, para vocês estarem tentando se conhecer melhor também e fazendo algumas anotações que podem ser até importantes para vocês terem alguns insights sobre vocês próprios. Este é uma técnica de autorrelato. A gente utiliza esta técnica já do meio para o fim da psicoterapia, porque se a gente utiliza no começo, naquele paciente com depressão, ele não tem ainda nada bom para se pensar dele, né? Nem nada bom para se pensar como melhor versão dele, mas isso a gente pode fazer mais no final, para ele conseguir tentar entender uma rota, né? Porque normalmente quando a gente está com esse processo de depressão maior, a gente tem uma rota mais negativa para tentar voltar desse viés e entender esta rota mais positiva sobre os mecanismos dele. Depois nós temos como segunda fase desse processo psicoterapêutico, uma fase chamada memórias abertas e fechadas, onde a gente vai estar recordando os processos de memórias negativas e tentar conciliar essas estratégias de coping que a gente aprendeu durante esse processo para ter competências para lidar com essas emoções negativas. Depois nós temos, por exemplo, ainda estratégias relacionadas ao perdão. E dentro desse perdão, essa pessoa pode fazer, por exemplo, uma carta onde ela escreve, né, o que ela sente. Essa é uma das estratégias que está no livro do Seligman e do professor Chris Peterson, onde eles falam, né, para essa pessoa poder até queimar esta carta como um momento simbólico. Né? E é aqui que é feito todo o processo de insight dela, onde ela faz uma carta de perdão para ela própria ou para os outros. Depois nós temos ainda a fase de maximização das nossas necessidades, do que nos satisfaz. E aqui a gente vai falar para nossos pacientes tentar maximizar tudo o que lhe faz bem. Imagine que um paciente diz assim, me faz bem ver o meu filho crescer, ver o meu filho bem, ver o meu filho feliz. Então, como é que a gente pode fazer estratégias para você passar um tempo de mais qualidade com seu filho? Como é que a gente pode criar estratégias para aumentar esse vínculo entre você e seu filho? Não, me faz bem fazer uma caminhada de vez em quando, mas eu não tenho energia para tal.
Como é que a gente pode fazer para maximizar esta vontade de você conseguir fazer esse processo de caminhada, por exemplo? Depois nós temos ainda como, nessa fase, os mecanismos de gratidão, onde eu consigo estar pensando e recordando pessoas às quais eu sou grata. Né? Imagine aqui vocês, se eu dissesse assim, tentem lembrar de alguém que fez alguma coisa em sua vida, que mudou por completo a tua história, ou seja, fez com que você escolhesse a sua menor ausência, né? Fosse para um rumo e não para o outro. E tenta recordar esse momento, essa pessoa, tenta recordar quanto tempo que você não fala com ela, e liga para essa pessoa, né? Se poderia dar isso como exercício de hoje, né? Lembrar desta pessoa que fez a diferença na sua vida em um momento específico, sem querer nada em troca. Depois nós temos como última fase dentro desse processo psicoterápico algumas técnicas relacionadas à esperança e ao otimismo. Essas técnicas de esperança e otimismo, a gente utiliza dentro do próprio manual do Seligman, algumas perguntas que são as portas que se fecham, as portas que se abrem, aonde eu posso estar questionando o meu paciente em um momento, por exemplo, muito mal da sua vida, que porta se fechou, mas que porta também se abriu. Em algum momento mal da sua vida aconteceu por azar, ou algum momento muito mal da sua vida aconteceu porque você fez alguma ação? E o que aconteceu em seguida? Porque eu vou conseguir entender se esse paciente, por exemplo, culpabiliza o outro ou culpabiliza si, né? Se ele diz assim, não, as coisas más que aconteceram comigo foi através do outro. Então, eu vou estar entendendo esses mecanismos dele relacionados a essa esperança, a esse otimismo, para ver se as portas deles são mais fechadas ou mais abertas, digamos assim. Depois temos essa última fase, que é quando o paciente já está num processo psicoterápico de autoconhecimento muito grande, que a gente chama de crescimento traumático, né? Ou seja, você vai voltar com esse paciente que está bem a ter uma experiência ou ter um pensamento daquilo que o incomoda. E você até pode utilizar, por exemplo, algumas palavras soltas dos primeiros encontros que você teve com ele, para fazer com que ele se confronte com esse momento e consiga entender o quanto ele evoluiu, o quanto ele cresceu e o quanto esse processo psicoterápico fez a diferença na vida dele. Falei aqui muito rápido, né, que nós só temos uma horinha, com medo de passar, né, esse tempo. E é isso, né, termino essa parte dessa abordagem dessa psicoterapia positiva com esses relatos de como a gente pode trabalhar na clínica. Vou aumentar aqui para poder ver vocês e queria estar conversando com vocês sobre isso, né? Se alguém tem alguma pergunta, nós somos um grupo bem pequenininho aqui. Dá para a gente fazer uma coisa assim bem que pessoal. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se alguém já tinha ouvido falar sobre essas estratégias de regulação das forças. Professora, eu vou te fazer uma pergunta. É correto utilizar essas 24 forças para poder utilizar em entrevista de trabalho? Sim. Na realidade, quando a gente tem outras perguntas que a gente utiliza em entrevista de trabalho que são melhores do que essas forças. Por exemplo, nós temos alguns testes, por exemplo, que são do PsyCap, que são mais voltados para as variáveis organizacionais de quatro comportamentos bases, que talvez seria melhor aplicado do que as forças, tá? Tem o questionário de resiliência no trabalho também, que é muito utilizado quando a gente está fazendo algumas entrevistas dentro da psicologia organizacional. É claro que quando a gente pensa nessa desregulação das forças, é mais interessante a gente estar pensando nesse processo clínico, mas podemos utilizar sim, né, dentro das organizações. Mas volto a dizer que tem alguns que são mais indicados dentro da psicologia positiva mesmo. Obrigada, professora. Mais alguém tem algum comentário que queira fazer?
Gisele, você que não é da área, vou me meter contigo, da psicologia, muito novo, era isso que você pensava, olhando para esse viés da psicoterapia positiva? Já tinha ouvido falar sobre isso? Eu já tinha feito o teste, né? Eu estava até procurando aqui na minha agenda onde que estava o resultado do meu teste, porque agora eu fiquei pensando um monte de coisa aqui, né? Uhum. E eu não tinha ainda visto isso dessa forma de trabalhar essas forças, né? E como é importante isso, não você só saber a força, mas você trabalhar isso, né? E eu acho que no ambiente de trabalho isso é fantástico, porque você pode tanto ver que pessoas não estão, às vezes, no lugar certo e pode ser direcionada para outros lugares, como você pode potencializar, né, algumas pessoas ali que estão, às vezes, subestimadas dentro de uma empresa, né? Absolutamente, absolutamente. Eu acho que essa é a melhor parte, assim, de todas, quando a gente pensa nessa potencialização. E eu aqui coloquei, assim, a depressão, né? Essa foi o exemplo da força as últimas forças que eu escolhi para hoje, porque não dá para a gente falar das 24, mas olha o tanto de coisa que se dá para trabalhar com a desregulação de uma característica de força, né? Tanto sendo lá em cima, né? Porque ela também é desregulada quando ela é muito, muito utilizada, que ela também te causa sofrimento quando ela está muito lá em cima, né? Ela não te causa sofrimento só quando ela está lá embaixo. Então, essa desregulação é muito importante para conhecer ela a nível de traço de personalidade. E eu acho que agora, nós, assim, profissionais da psicologia, aqui a gente está começando a trabalhar muito essas forças dentro desse processo psicoterápico. Não sei se vocês têm mais pergunta. Margarida, tem alguma pergunta? Vou me meter com vocês aqui, né? Porque eu sei que o Igor não pode falar que ele está no trabalho, então nem vou mexer com ele. Já tinha ouvido falar, Margarida, você é estudante de psicologia. Pode escrever aqui pelo... deixa eu ver. Estudante de psicologia também. Ok. Já tinha ouvido falar sobre essa desregulação das forças? Não, acho que ela não pode falar no microfone. Já está aqui, sim. Ok. Ok. Tá bem, gente. Olha, então eu acho que é isso. Se vocês... Quer perguntar alguma coisa, Igor? Vi que você soltou... Não, só dizer que me motivou a voltar a ler o livro que eu tinha parado, né? Tinha parado? Porque por aqueles motivos que a gente já tinha conversado, mas ajudou a motivar. Vou voltar a ler. Lê todo ele, mas vai lendo as partinhas, vai lendo a desregulação das suas forças. Tá. Eu me identifiquei com todas que tu falou agora, eu acho que eu tô precisando de psicoterapia mesmo. Tá bem, todo mundo aqui precisando de psicoterapia, então. Ninguém dorme hoje pensando. Ninguém dorme pensando nas forças, né? Gente, olha, então, muito obrigada por estarem participando aqui dos grupos. Eu acho que esses grupos, assim, são bem interessantes para a gente estar falando, assim, esses conteúdos e disseminando não só a psicologia positiva, mais algumas variáveis, mas para a gente estar entendendo, né, como é que a gente pode até trabalhar conosco próprio, algumas delas para esse fortalecimento. Se precisarem de qualquer coisa, tem os meus contatos aqui e é só pedir pelo grupo. É que a gente conversa pouco, né? Eu acho que eu vou te chamar no WhatsApp pra gente conversar um pouquinho. Eu ainda tenho que te responder no WhatsApp. Valeu, Rafa. Obrigado. Tá bem, ok. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, pessoal. Obrigada, tchau. professora. Tchau, tchau. Tchau. Vou esperar vocês saírem antes de eu desligar aqui.